olha ela aí já. Olá, Oiê, tudo bem? tudo bom? E você? Tudo ótimo, só tem muita luz na minha cara aqui. Deixa eu botar aqui. Você tá ainda no dia, a gente já tá aqui na noite. Sim. Então, o sol fica aqui até as 9 horas da noite no verão, né? Por isso que tá tão claro. Pronto. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo ótimo, tudo certo. Você tá Primeiro, conseguindo me muito. ouvir bem? Tá me ouvindo também? Tô sim. Primeiro, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um papo muito interessante, um tanto quanto polêmico, mas a gente está aqui exatamente para desmistificar tudo isso, né? Dar luz a esse assunto, que é tão Sim. importante e que muita gente tem muitas dúvidas e a gente também está aqui para saná-las. Primeiramente, eu queria que você se apresentasse. Nada melhor do que você se apresentar. Talvez eu vá esquecer algum ponto, então vou pedir que você Tá faça a bom, voz. beleza. Então, eu sou a Ingrid, eu moro no Canadá faz quase 3 anos, né? Eu moro na Ilha de Vitória, que é numa cidade chamada, na Ilha de Vancouver, numa cidade chamada Vitória, bem pequenininha. Eu sou paulista, originalmente, e sou nutricionista, além de trabalhar na área de TI, né? Eu sou nutricionista formada aqui no Canadá. E eu sou vegana e sou ultramaratonista. Então, muitos termos aí, mas enfim, mais ou menos isso. Muitos títulos, né? E eu Sim, queria, exatamente. vamos começar pelo começo, né? Aonde a corrida entrou na sua vida? Em que momento que você teve esse clique esse bichinho picado chamado corrida? Então vamos lá. Eu comecei a correr, na verdade, como eu contei um pouquinho no meu Instagram um tempo atrás. Na verdade, eu comecei a correr por conta da anorexia, né? Eu tive um quadro de anorexia e, na verdade, eu fui perceber depois, com terapia, né? Que esse era isso que eu tinha passado. E eu comecei a correr, na verdade, como uma forma de perder peso, né? Achei uma forma fácil de voltar ao exercício físico, em que eu não necessariamente tivesse que ir para uma academia ou algo do tipo. E daí foi mais ou menos quando começou, e eu comecei a pegar gosto pela coisa, e daí parti para focar na corrida ao invés de focar na alimentação, focar no corpo como um meio e não como um fim, né? Então o objetivo não era mais correr para emagrecer, e sim correr porque eu gostava de correr e ponto. E meu corpo me deixava fazer isso. E daí comecei a me alimentar bem, comecei a procurar nutricionista, comecei a fazer tudo isso para chegar nesse foco, né? E daí o veganismo veio pouco tempo depois, estudando bastante sobre nutrição, né? Eu não era nutricionista ainda, mas estudando assim no máximo que eu conseguia. E comecei a buscar da parte ética, né, dos abatedouros, do porquê que a gente come carne, por que a gente não come, por que é tão prevalecente na nossa sociedade, tudo isso, e acabei tomando algumas decisões recorrentes a isso e virei vegana pouco tempo depois. Isso já faz quanto tempo desde você começar a correr, virar vegana? Faz quanto tempo? Foi Olha, aí no Canadá? Foi aqui no Brasil? foi no Brasil faz uns 5 anos já. Eu nunca sei a data direito, mas 5, 6 anos, vamos colocar aí, vai, uma média. E quando você falou que você foi buscar a orientação, né, pela anorexia, e qual que foi a primeira orientação? Você teve esse contato com o veganismo ou não? Ou foi já algo que foi debatido ali? Então, a minha primeira nutricionista, ela não era focada em veganismo e vegetarianismo, e foi, na verdade, um ponto meio arriscado, porque ela não percebeu os padrões e ela estava me dando umas dietas bem restritivas para emagrecer ainda mais, tá? Para você ter ideia, hoje em dia eu não sei quanto eu peso porque eu não me peso, mas assim, eu peso uns 66, 67 quilos. Na época eu cheguei a pesar quase 55 quilos. Então, assim, 12 quilos a menos que eu tenho hoje é muita coisa, sabe? Então, e depois ela me ajudou sim
entender um pouquinho mais sobre vegetarianismo e veganismo, só que não foi suficiente. Daí depois eu comecei a passar com uma outra nutricionista que é focada no esporte, em São Paulo, que daí ela sim me apresentou para o veganismo de verdade, como tem que ser, né? Com alimentação adequada. E como é que foi esse primeiro contato, né? Visto que você também já praticava esporte. Então, pra mim, eu sou uma pessoa muito 880, tá? Então, tipo assim, eu decidi, eu acordei um dia, eu lembro que era meu aniversário, na verdade. Eu acordei e falei pra minha família, eu falei assim, ó, a gente tava saindo pra almoçar, eu falei assim, ó, é o seguinte, a partir de agora eu sou vegana. E daí minha mãe, tipo, tá, mas onde a gente vai comer? Tipo, ok, mas sabe? Então foi uma coisa muito da água para o vinho, só que eu gosto muito de estudar. Então eu comecei a experimentar as coisas. Eu sempre comi muitos vegetais, né? Sempre foi parte da alimentação isso. Então eu meio que fui trocando, fui adaptando, e assim, nunca voltei atrás, nunca senti nem assim vontade de voltar a comer carne, queijos, essas coisas não nem passou pela minha cabeça. E como é que foi a primeira prova a partir dessa tomada de decisão? Você sentiu uma diferença? Como é que foi essa diferença? Ou não teve? E aí a gente já começa a entrar nesse assunto que a gente considera polêmico. Então, eu acho muito difícil falar, porque eu corria muito pouco naquela. Assim, não quero dizer pouco, porque vai parecer que eu tô desmerecendo. Eu não corria o tanto que eu corro hoje, tá? Eu corria muito, tipo, fazia provas de 5K só para fazer, corria 10 quilômetros, esse tipo de coisa. Eu não corria o tanto que eu corro hoje, eu não treinava o tanto que eu treino hoje, tá? Mas eu consigo dizer que dentro dos meus clientes que não eram veganos e se tornaram veganos, e que fazem provas de endurance, eles viram uma performance grande. E também vem do grupo que eu sou parte, que é do Força Vegana, que a gente tem vários atletas veganos, é algo comum que a gente escuta das pessoas, que elas realmente se sentiram que o tempo de recuperação ficou menor, que elas sentiram que a, assim, conseguiram treinar mais pesado sem ter tanta. Como é que é a palavra em português? Eu esqueço algumas palavras, às vezes é terrível. Desgaste. Mas sem ter tanto desgaste, exatamente. Então, assim, muda um pouco o perfil, na verdade, porque também pode diminuir a inflamação, né? Dependendo de como estava a sua dieta com relação aos alimentos de origem animal. E então você falou que faz parte de um grupo. Hoje muitos atletas, principalmente muitos corredores, né, no segmento da corrida, falam mais abertamente sobre o assunto. É, ainda existe esse preconceito, ou não? E como é que você vê também o mercado com relação ao mundo do esportivo para quem pratica pratica esporte, enfim, para manter a performance e também manter toda essa causa, porque é também uma causa. Tá. Assim, eu acho que tem partes dessa história. Vamos lá. Primeiro, assim, o grupo, o Força Vegana, eu entrei pra ele depois que eu virei vegana e foi meio que me abriu os olhos que eu falei, nossa, tem mais gente como eu, porque eu não virei vegana com nenhuma referência, né? Hoje eu faço um grupo que é um grupo de amigos, a gente troca ideia, conversa. Quando eu tô no Brasil, antes da pandemia, a gente treinava junto, tudo isso. Aí a gente tem a minha assessoria, que é a Animal Runners, que o meu treinador tá aqui, aliás, ainda bem que eu já fiz o treino hoje. Ele, que é uma assessoria vegana, é a primeira assessoria vegana do Brasil. E ele é bem focado e ele me ajuda. Então, assim, eu não tenho esse problema com o meu treinador em específico, tá? Dito isso, existe sim um preconceito ainda que é achado. Eu tenho uma história que é meio engraçada para contar, mas um preconceito ainda de treinadores e de nutricionistas quando um atleta fala que ele quer virar vegano. Uma das coisas que a gente sempre fala e a gente sempre aponta, como nutricionistas e como pessoas que são veganas, é que se você quer virar vegano, procurar um profissional especializado nisso. Porque as faculdades de nutrição no Brasil, elas não focam em veganismo. Então, para a pessoa aprender sobre isso, ela tem que estudar por conta própria. E isso, então, assim, eu fiz faculdade aqui no Canadá, o veganismo está em todas as pautas, porque é uma coisa normal, é uma coisa que as pessoas, veganismo e vegetarianismo é uma coisa que as pessoas vão, que você eventualmente vai encontrar um cliente que tem essa preferência. Agora, com questão dos outros, da nutrição no Brasil, é muito difícil. E daí as pessoas entram nesse conceito arcaico de não questionar e só ouvir o que é falado, né? Uhum. E isso causa um problema muito grande. Eu já ouvi histórias até de atletas que são profissionais no Brasil, que é atletas da seleção, que são, enfim, né, atletas de elite,
que queriam virar veganos, mas os nutricionistas ou o treinador mesmo falou, cara, você não vai virar vegano, você não vai conseguir manter performance, nem ferrando. E isso atrapalha o psicológico, ainda mais se a gente está falando de um atleta que vive disso, né? Que não é um atleta que não pode arriscar esse tipo de coisa. Então gera um problema grande com relação a isso. Uhum. Tem uma história que é engraçada. Eu tenho uma tatuagem na minha perna que são 4 animais, né? Uma vaquinha, um porquinho, uma goat, que eu esqueci o nome em português agora, e um coelho. E sempre me perguntam dessa tatuagem, porque sempre me perguntam assim, tipo, você nasceu na fazenda? Eu falei, não, tipo, eu sou vegana. E daí é um assunto que as pessoas comigo, tipo, eu não queria entrar nesse assunto, mas perguntei agora, né? E teve uma história que eu tava numa prova de corrida, veio um cara falar, assim, a gente sempre conversa no começo das provas, né, e tal, tipo, o pessoal, ainda mais das ultras aqui, umas ultras que é no meio do nada, que não vai muita gente. Aí ele vai falar assim, você nasceu na fazenda? Não sei o que. Eu falei assim, não, eu sou vegana ali. Puta, achei que você tinha isso aí porque você gostava de carne, adoro comer carne, que isso assim, super Uhum. bruto, cara, assim, sabe? Eu falei, beleza. Deu metade da prova, eu encontro ele no ponto de apoio. Todo ferrado, assim, caiu, se ralou inteiro, com o pé quebrar, ele quebrou o pé, o tornozelo, sei lá o que aconteceu. Aí eu fui checar, falei assim, ei, tá tudo bem? Ele falou, não, me machuquei, não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, putz, que pena, né, não sei o que. Mas assim, aí ele falou assim, meu, eu pelo menos consigo continuar a prova, né? Deixei ele lá falando sozinho e fui embora. Então, tipo assim, existe um preconceito muito grande ainda por uma falta de conhecimento, né? Que eu acho que é muito. As pessoas, elas têm preguiça de pesquisar e as pessoas que conseguem pesquisar, elas não sabem onde procurar a informação certa, né? Então, assim, você vai ver, quando as pessoas falam, eu li um artigo, aí você vai ver a pessoa ler um post de um blog, mas quem é a pessoa que está escrevendo? É um nutricionista de verdade? É uma pessoa que estudou sobre isso? Né? E tem vários aspectos nesse sentido que são super importantes da gente observar. É muito interessante que você coloca, você consegue fazer uma comparação com o Brasil e com o Canadá, por ter, até, acredito que tenha também essa conexão com pessoas que são veganas e correm aqui no Brasil. Qual que é a principal diferença e o que é igual, né, nos dois lugares? Então, eu acho que isso vai muito para uma questão maior, né? Que eu acho que é do respeito com o outro que a gente tem aqui no Canadá, ainda mais sendo mulher, né? Que aí entra numa outra questão, mas que as pessoas aqui elas vão aceitar suas escolhas e ponto. No Brasil a gente tem muito esse negócio de querer se comparar ao outro, de querer falar do outro, de querer falar das escolhas do outro ou do tempo do outro, de qualquer coisa. Enquanto aqui a gente tem muito uma tipo, cada um com o seu, as pessoas fazem as escolhas que elas quiserem, desde que não esteja impactando as pessoas ao redor, sabe? E com relação ao veganismo, o movimento vegano no Brasil ele é muito novo para estar do tamanho que está, com relação ao movimento no Canadá. Dito isso, o que acontece? A gente tem que fazer uma distinção entre veganismo e dietas à base de plantas, né? Que as pessoas usam o termo veganismo com uma forma muito solta. Né? E o Uhum. veganismo ele é um estilo de vida que inclui desde a bota que eu compro, ao produto de limpeza que eu vou comprar, ao cosmético que eu compro, a qualquer coisa assim, além da minha alimentação. Enquanto a dieta à base de plantas é uma dieta que exclui produtos de origem animal. O vegano ele não vai consumir nem mel, nem queijo, nem leite, nada disso, mas ele também não vai consumir produtos que venham de origem animal, né? Das outras formas. Aqui as pessoas elas já aceitam essa distinção de forma melhor, e é mais claro. Enquanto no Brasil a gente ainda tem muita confusão das pessoas não utilizando o termo corretamente ou utilizando o termo de forma solta. O que não é tão interessante, porque não ajuda ninguém, né? Porque as pessoas aí ficam confusas. Você, mas você é vegano, mas você toma leite, então. Ah, não, você come. E daí você tem que ficar, as pessoas têm que ficar se explicando. Tirando isso, num todo, é mais aceito aqui no sentido de, por exemplo, se eu vou em algum evento, ele sempre tem perguntando se você é vegano ou vegetariano, para poder ter uma alimentação que você possa comer. Ou se você vai em um restaurante. Aí eu tô falando especificamente da minha cidade, que a minha Ah, cidade é considerada a cidade que vende mais produtos vegetarianos per capita na Norte América. Então, assim,
Eu tô meio, né? Eu sou privilegiada nesse sentido. Foi Mas escolhida a assim, dedo. exato, mas assim, não tem um restaurante que eu já fui na minha cidade que não tem uma opção vegana. E uma opção vegana, não estou falando de salada, tá? Eu estou falando uma opção de verdade. Então, assim, é muito diferente a aceitação e eu acho que está crescendo muito. Eu fiquei surpresa a última vez que eu fui no Brasil, o número de restaurantes que tem, né, com veganos, mas ainda assim eu acho que falta criar opções em restaurantes que não são especificamente veganos, mas sim criar opções dentro de restaurantes que não são para esse público, né, mas que esse público possa frequentar. Sim. Com relação ao contexto, como você falou, é um estilo de vida, não é só a alimentação. Ah, levantando isso, a questão é, de vestuário, tênis, essas questões, existe algo que tem no Canadá, das marcas, uma preocupação, que não tem aqui no Brasil? E como é que você vê o cenário esportivo que tem olhado tanto também para esse mercado, que a gente já tem até, eu não sabia, de uma assessoria focada em pessoas veganas? Sim. Então, assim, eu quando eu estava no Brasil, eu vou dar dois exemplos, tá? Quando eu estava no Brasil, eu trabalhava com a Skechers, eu era atleta da Skechers, e eles sempre foram muito abertos comigo em falar quais eram os tênis que iam coisas de origem animal ou não, tá? A gente está falando especificamente de produtos de corrida. Alguns tênis, algumas marcas, como por exemplo, eu sei que a Nike, ela não define se ela usa cola de origem animal ou de origem vegetal por uma questão de custo, eles usam dependendo do momento. Então, essa é uma marca que eu acabo não comprando. Então, tem as suas peculiaridades. Tem algumas marcas, se eu não me engano, eu não quero falar besteira, mas eu acho que a Roca, no site da Roca, eles colocam quais são os tênis. Você consegue clicar lá e escolher, tipo, só os tênis veganos. E daí eles colocam quais são os tênis veganos. Dito isso, por exemplo, tem uma marca que é chamada Sport Check aqui, que é como se fosse uma. Não seria uma. Seria uma Centauro, vai, canadense. E eu era patrocinada por eles aqui. Só que quando chegou, eles, assim, patrocinada, tipo, eles pagavam minhas provas, pagavam hotel, tudo bonitinho. Só que quando chegou no final quando chegou no nosso inverno aqui, eles começaram a vender uma marca que tinha pele de animal. E daí eu quebrei meu contrato com eles. Eu falei, não posso, tipo, não faz sentido vocês estarem apoiando uma atleta vegana se vocês estão vendendo assim, não é, eu não consigo conversar com essa marca, entendeu? Então acho que tem uma dissonância aí, mas algumas marcas de corrida ela já têm a preocupação maior em mostrar esse tipo de coisa, em ter tipo no site, quais são os que são veganos ou não, né? Eu acho que vai muito de uma pressão do movimento também, porque a gente tem grupos veganos onde a gente coloca todo mundo pergunta para o saque, manda mensagem para o saque, pede para eles explicarem tudo isso, e eles acabam vendo a oportunidade no mercado. Né? Mas você acha que, por exemplo, as marcas não têm interesse ou elas simplesmente não colocam essas informações? Porque também são coisas diferentes, né? Eu acho que a gente tem que, assim, é muito complicado, porque essas marcas normalmente elas não querem se comprometer com a informação que elas passam. Às vezes eles até têm alguma informação, mas vamos supor que, sei lá, eles falam que não tem nada de origem animal, só que a fábrica deles é num país X, e daí do nada descobrem que tem algo de origem animal. Então acho que eles não querem se comprometer com a informação, entendeu? De comprovar 100% que é vegano. Eu acho que ainda o mercado não está grande o suficiente para fazer essa adaptação. Legal que você tocou nesse ponto do mercado. Há um movimento muito forte comparado a 5, 6 anos atrás com relação ao mercado. Ainda é muito inexpressivo ou você já vê com muita expressão esse mercado focado no segmento? Porque, querendo ou não, geralmente são bem focados. Né? A sobrevivência das marcas, elas também têm que pensar nisso. Porém, por outro lado, é um movimento que vem crescendo muito ou dando luz a muito isso. Como é que você vê esse crescimento, tanto aí quanto aqui? Então, eu acho que tem uma mudança no geral, e tá tendo um fluxo de mudança, né, das marcas serem mais conscientes, eu vou colocar bem entre aspas aqui, porque na verdade é um Uhum. pedido do consumidor, tanto das formas que elas produzem, então se usam mão de obra escrava ou não, aos produtos, as cola, ao todo o material, a matéria-prima que é utilizada, né? Então, acho que existe sim um movimento muito maior de olhar para isso no mercado como um todo, e as marcas, elas não estão fazendo porque elas querem.
Elas estão sendo pressionadas pelo mercado a fazer. Então, eu vejo isso crescendo e eu acho que vai crescer cada vez mais, né? Dos consumidores serem mais conscientes de suas escolhas e daí escolhendo marcas, e que é o que a gente fala em inglês, vote with your dollar, né? Que é votar com o seu dinheiro. Então, você escolher para quem você está dando seu dinheiro e que tipo de marca você está apoiando. Isso passa muito pela pressão da comunidade vegana, do nicho, né? Ou de todo mundo. Porque também pode passar de todo mundo, mesmo quem não é. Exato. Eu acho que não é de todo mundo, mas eu acho que é um coletivo que vai além do veganismo. Então, por exemplo, das pessoas minimalistas, do pessoal que é do Zero Waste Movement, né, que é o pessoal que é menos o movimento de diminuição de lixo. Eu acho que é um coletivo de diferentes movimentos que estão pensando na sustentabilidade do planeta e que daí a gente passa por um nível que as marcas têm que se responsabilizar mais pelos produtos que elas colocam no mercado e pelo lixo e pelos problemas que elas geram para colocar aquele produto no mercado, né? E existe muita diferença no seu treino comparado a alguém que que não é vegano, você vê muita diferença ou não? Porque as pessoas acham que muda, né? Ou como é que é? Ou simplesmente é a questão de alimentação, o resto não muda. É a questão de alimentação, eu ousaria dizer que assim, é muito difícil comparar, porque depende muito. Meu treinador tem ataque, ele pode até responder se ele estiver aqui ainda. Mas na verdade, assim, não o meu treinador ele trabalha muito junto comigo, então acho que tem uma diferença muito com questão disso do meu treino. Eu consigo treinar mais pesado porque o treinador, assim, meu treinador eu acordo com mensagem de bom dia do meu treinador, eu vou dormir com mensagem de boa noite dele, sabe? Então assim, é muito mais fácil treinar mais pesado porque ele tá me acompanhando o tempo todo. Tá. Enquanto eu vejo muitas assessorias e aí a gente não está falando de veganismo ou não, só são assessorias que é mais planilha e que dão a planilha e não acompanham os alunos, que daí muitos treinadores eles acabam dando uma planilha mais básica por medo do aluno se machucar, né? Enquanto se você tem um acompanhamento de tipo assim, meu treinador ele vê gráfico por gráfico do meu treino, assim que eu posto treino, ele consegue fazer um acompanhamento mais específico comigo. Você acha que as assessorias, já que você tocou nesse assunto, deveriam debater a questão do veganismo dentro com os alunos? Eu acho importante que as pessoas de educação física, no geral, debatam mais a nutrição para ter informação. Porque eu acho que tem a nutrição ela é um campo muito. Com muitas nuances. E eu acho que às vezes as pessoas acham que elas sabem mais do que elas sabem. Então é muito fácil para o educador físico falar, não, você não pode virar vegano, porque não, porque você não vai conseguir fazer o treino sem carne. Mas na verdade é o bias, eu esqueci o nome das palavras em português, a vertente dele que ele acha que não vai ser, ao invés de olhar e falar assim, bom, vai para uma nutricionista ou conversa com essa nutricionista. Então, assim, ter uma nutricionista em parceria que trabalhe com uma assessoria, eu acho super importante para poder abrir esse espaço para caso os alunos queiram fazer. Ao invés de, tipo, dar suplemento para o aluno e falar assim, não, você não vai conseguir, ou o que eu já vi, por exemplo, de assessor de treinador dar suplemento de B12 sem ter nem o exame de sangue, sem poder analisar a dieta da pessoa. Então, aí eu acho um pouco complicado, entendeu? E você falou educação física, né? Eu sou formado em educação física. Eu não tive, por exemplo, esse tema na faculdade. Eu tive uma parte de nutrição muito por cima, né? Não era o foco. Mas acho que então que a gente deveria tentar utilizar o debate dentro do profissional de educação física. Então, num curso de graduação, já que você está falando de atividade física, de modelo de vida, que envolve muitas coisas, inclusive a atividade física é um modelo de vida, né? Será que a Sim. gente pode levar isso dentro de um debate com o educador físico? Eu acho que seria ideal para abrir algumas portas, mas trazer isso muito de forma de dar uma educação de base sobre nutrição para que ele saiba procurar profissionais para trabalhar com multidisciplinaridade, né? Então, o que a Uhum. gente brinca, por exemplo, na minha faculdade de nutrição, eu tive 3 matérias sobre nutrição esportiva.
e sobre atletas de endurance, os tipos de treino que eles fazem, tudo isso. Isso não quer dizer que eu vou sair dando treino. Eu sei o tipo de treino para poder dar a alimentação adequada, né? Então, assim, a gente conseguir fazer dar essa nutrição, mas explicando para eles que isso não é tudo, né? Que existe essa base e para eles procurarem profissionais para trabalhar em conjunto com os atletas, para os atletas conseguirem fazer esse acompanhamento, né? Acho que é uma questão um pouco mais polêmica. Você acha que existe, então, também um entendimento, comparando até com o Canadá, há uma pressão do mercado de não ter assuntos como esse na formação, até das próprias empresas que estão no mercado, ou simplesmente é um tabu que a gente precisa começar a falar mais? Eu acho que daí a gente chega num ponto da educação superior no Brasil no geral e da falta de atualização de alguns, não posso falar de todos, dos professores na área de saúde, né? Na minha faculdade mesmo, eu não posso falar da faculdade de nutrição no Brasil, porque no Brasil eu fiz administração, que é um campo completamente diferente. Mas na minha faculdade de nutrição aqui, por exemplo, a gente na aula de endurance, era uma aula específica para atletas de endurance, eu tinha um artigo mais novo do que a minha professora estava usando. E eu passei para ela, falei assim, olha, eu achei esse artigo aqui, é do mesmo journal, é só um artigo diferente. Ela pegou, leu e falou, realmente, levou para casa e trouxe para os alunos essa nova matéria que ela pesquisou para poder trazer para a gente na aula. Então, há uma troca muito maior com o professor, no sentido de trazer essas informações e saber que o professor às vezes não tem toda a informação. Agora, o que eu ouço de pessoas que fizeram nutrição no Brasil é que acaba sendo um, um, Cronograma. um cronograma muito fechadinho, né? E daí as pessoas também entenderem e acharem que a faculdade tem que ensinar tudo, né? Que a faculdade, ela, na verdade, é para dar a base para a gente poder crescer. Então, assim, muito do que eu aprendi sobre algumas questões não foi na faculdade, mas a faculdade me deu a base para entender os conceitos básicos para eu poder aprender o resto, né? Então, acho que entra um pouco dos dois, assim, a falta de muitos profissionais não se atualizando, né? Na questão dos estudos, na questão de procurar essas informações. E também a faculdade não dando os conteúdos mais atuais necessariamente. As academias no Brasil hoje, elas sempre têm uma lanchonete, uma loja de suplemento, e possivelmente a gente não tenha nenhuma que tenha um cardápio vegano. Uhum. Não vou falar por todas, mas a grande maioria a gente sabe que é assim que funciona. No Canadá tem, dentro das academias, como é que funciona, porque existem na cidade restaurantes, pelo que você falou, com cardápio com opção vegana. Sim. Suplemento, loja de suplemento, com certeza não. Eles não vendem suplemento, não. É, restaurante, não, que eu, das academias que eu já fui, também não. Não. Assim, às vezes tem um café que tem, tipo, café, literalmente. Não é. Mas eu moro no centro da cidade, né? Então não sei, às vezes as academias maiores talvez tenham. Se você, quando alguém te procura para saber sobre atleta, corrida e veganismo, qual que é a primeira pergunta que você mais escuta no geral sobre o assunto e qual que é a primeira orientação que geralmente você faz para a pessoa que está interessada nesse estilo de vida? Eu acho que tem algumas coisas. Eu acho que a primeira coisa que a gente mais escuta de quem não tem conhecimento nenhum é de onde a gente tira a proteína, né? Essa daí eu tô cansada de escutar. Dá vontade de sair com o exame da creatina todo no braço, tatuado no braço para mostrar. Mas, então, na verdade, essa questão da proteína, o que é uma falácia, né? Até porque os estudos mostram que você mantendo uma dieta vegana adequada, com alimentação saudável, mas sem ter que pensar muito, a partir do momento que você está batendo a sua necessidade calórica, você também está batendo o seu nível de proteína. Então, assim, é fácil dessa forma conseguir, vai. Dito isso, eu acho que tem uma coisa importante que a gente tem muito no mercado de corrida, que é alimentação apropriada, e normalmente, não é todo mundo,
uma dieta vegana, você acaba tendo que comer mais volume de comida. Então, o que acontece é que muita gente que está acostumada a comer pouco, olha para aquilo e acha que vai engordar, né? Fala assim, nossa, mas isso é muita comida. Por quê? Os produtos de origem animal, eles têm muita densidade calórica, né? Se você Uhum. compara um pedaço de bife a um pote de feijão, ele tem muita mais densidade calórica. E por ter mais densidade calórica, isso acaba fazendo com que, quando você vai fazer a transição, você tem que comer mais volume de comida, né? O que a gente tem algumas estratégias para trabalhar com isso. E daí, isso é uma coisa que às vezes assusta, principalmente atletas do sexo feminino, porque tem uma pressão muito grande estética, normalmente envolvida com a questão da corrida. Você recomenda sempre, além, né, de todo o procedimento, toda essa transição, você indica leituras para entender, porque não é simplesmente, tá bom, tudo bem que você virou a chave do dia para a noite e provavelmente muita gente, mas você tenta também buscar conhecimento ou você indica, você passa algum tipo de conhecimento ou conteúdo para as pessoas também se ou estudar. Acho que conhecimento nunca é demais. Sim, eu acho que, assim, depende um pouco do cliente, tá? Eu sempre passo, eu tento trabalhar dentro do que eu consigo. Oi, você tá conseguindo me ouvir? Tá conseguindo me ouvir? Está me ouvindo? Agora sim, Agora voltamos. tô. Voltamos. Oi, voltou. É, Qual que era a sua pergunta? Eu esqueci. Do conhecimento, se você passa algum conhecimento. Isso. Então, vamos lá. Depende do cliente, eu passo até artigos, tá? Que eles queiram saber. Se eu estou trabalhando com alguém, eu mando para eles exatamente, eu explico o porquê eu estou fazendo cada coisa e o porquê a gente tem que fazer cada alteração. Mas eu acho que depende muito da pessoa e do nível de conhecimento que ela quer, entendeu? É muito relativo, assim. Porque a maioria dos artigos, infelizmente, a gente ainda não tem na língua portuguesa, né? Os artigos principais que eu utilizo como base, então às vezes fica difícil eu poder indicar exatamente quais são as informações específicas. Uma pessoa leiga, como eu, por exemplo, que já conhece corrida, pratica esporte, o que você indicaria? Se é que, claro, de uma forma muito crua, assim, de uma forma muito superficial. Até para entender o que é o estilo de vida, assim, porque não, sem entrar na questão é, do processo de alimentação. Sim, eu acho que em sites como o da Sociedade Brasileira Vegetariana, para começar a ler os principais blogs nesse sentido, levar de uma forma leve, obviamente, porque ver se a pessoa está usando referências e tudo isso, né? Seguir Mas aí, poder entender, para entender um pouco mais sobre o estilo de vida e perguntar para as pessoas, como por exemplo, no Força Vegana a gente fala bastante sobre veganismo. Tem pessoas que falam sobre o assunto abertamente, falam sobre o veganismo abertamente, só tem que tomar um pouco de cuidado. Eu fico apreensiva de indicar uma aham, fonte, porque tem muita gente, como qualquer grande movimento, tem muita gente que sim, está no movimento pela fama, né? E daí fica complicado falar assim, qualquer vegano você pode perguntar, porque eu prefiro, eu não gosto de dar a fonte assim de alegre. Mas tem bastante conteúdo na internet que dá para consumir de forma cautelosa. segue aí perguntas e respostas. E eu queria entrar numa parte mais de curiosidade. Todo mundo tem a ideia que o mercado vegano ele é mais caro, né? As coisas são mais Uhum. caras. É uma realidade ou é intriga da oposição? Tá, Enfim. vamos lá. Vamos fazer um exercício. É Imagina na sua exatamente cabeça, esse exercício. imagina na sua cabeça quantos quilos de feijão você consegue comprar com R$ 50. Tá. Agora imagina quantos quilos de carne você consegue comprar com R$ 50. O que é mais caro? A carne.
Na verdade, assim, a gente tem que separar as coisas, tá? O produto industrializado vegano, ele é um mercado de nicho ainda no Brasil, o que acaba fazendo com que seja o produto mais caro, tá? Mas no Brasil a gente tem tanto vegetal, tanta abundância, né? E eu falo abundância mesmo porque aqui no Canadá é muito mais caro comer. O mercado tá absurdo. É, então, assim, a gente tem tanta abundância de vegetais, de leguminosas, de tudo isso, que não é mais caro comer de forma vegana. Se você quiser comprar exatamente o que você come de produto industrializado, você vai pagar mais caro. Agora, se você estiver aberto a ter uma alimentação mais saudável, no sentido de tirar mais os industrializados no geral, isso não quer dizer que você vai precisar passar 5 horas na cozinha, tá? Porque, assim, o pessoal que me segue sabe que eu cozinho em 10 minutos, realmente, por muito tempo. Então, assim, é muito mais fácil. Eu acho que é uma reeducação para aprender a comer. Tem essa ideia de que o veganismo é caro, mas é por conta desses produtos de nicho, né? Uhum. Desses leites que são. A última vez que eu fui para o Brasil estava aqui, R$ 17, uma caixinha de leite vegano. Assim, aí você entra no. Quando você entra no mercado canadense, aqui as coisas realmente industrializadas veganas são mais baratas. No Uhum. entanto, ainda assim não tão baratas quanto os produtos de carne industrializados, tá? Mas mesmo assim é mais barato você comer vegano de uma forma geral. Dito isso, a gente tem que lembrar, só um PS, que a indústria da carne ela é muito subsidiada pelo governo, né? Então, o nosso dinheiro lá que a gente paga, os impostos, está indo para alimentar essa indústria. E por isso que esses produtos são muito mais baratos. Mas, se Uhum. a gente está falando de produtos comida de verdade, no geral, é muito mais fácil você comer vegano. Isso sem contar no ganho da saúde. Com certeza. Com certeza. Eu acho que é um assunto que as pessoas não gostam de tocar, porque é uma coisa muito cultural, esse negócio da carne vermelha, principalmente no Brasil, né? O churrasco, tudo isso. Mas Uhum. quando a gente começa a observar os estudos, e tem que tomar um cuidado, tá? Eu falo aqui para todo mundo que gosta de estudar, sempre olhar a parte que fala qual que é o conflito de interesse do pesquisador que fez aquela pesquisa. Porque tem muito estudo que é financiado pela indústria da carne e do leite também, tá? Mas a questão de você. Nossa, esqueci o que eu tava falando. Dos. Das Esqueci o que eu pesquisas. tava falando. Que, é Isso. que foi... Ah. Desculpa, vamos lá. Que elas mostram nas pesquisas que o nível de inflamação. Que na verdade que assim, o que acontece? No nosso dia a dia, eu tenho o número da indústria americana na cabeça, não do Brasil especificamente. Mas as pessoas consomem 4 vezes mais proteína do que elas deveriam, tá? E consumir mais proteína não é necessariamente bom. Isso é ruim para o nosso organismo, porque a gente tem que ter uma dieta equilibrada. Então, isso pode causar diversos problemas, incluindo colesterol alto, incluindo N coisas que estão nessa carne que a gente consome, que não é um produto necessariamente saudável para a saúde. Vai, Uhum. que tem formas de ser muito mais saudáveis, de uma forma muito mais fácil, com uma alimentação vegana. É aquele investimento que tem retorno em muitas áreas, né? É uma escolha do estilo de vida. Exatamente. Agora, nesse momento que nós estamos em isolamento, claro que você já me contou, né, nos bastidores que você está um caso muito particular, porque você vive num lugar muito aberto e tudo mais. É, quando a gente tem uma situação assim que a gente tem menos a mobilidade de treinar, né, a gente já sabe que a nossa alimentação aquela, aquela orientação a gente já tem que rever. No caso que você faz com seus clientes, né, veganos, ele teve alguma alteração por ter menos atividade física em volume ou não? Enfim, como é que foi essa adaptação para esse momento? A gente faz muita alteração de quantidade, né? Eu tenho assim, eu tenho uma cliente hoje que tá na Itália, eu comecei a trabalhar com ela quando eu tava lockdown completo, que eles não podiam nem sair de casa. E eu tenho clientes que moram, por exemplo, aqui, que a gente nunca chegou a ter um lockdown em si, né? Uhum. Mas depende muito do nível de atividade, a gente tem que assim, ajustar mais as quantidades de comida e fazer essa análise no geral, quando a pessoa diminui o nível de treino, né?
É, o veganismo, como a gente falou no começo, a gente tem um movimento muito forte dos atletas. Nós temos aí uma curiosidade, algum atleta olímpico que encabeça esse movimento, ou ainda não temos alguém? Ou... Aí eu vou pedir para o Franz, meu amigo que está nos comentários, aqui, responder, porque eu sou péssima com nomes, eu não sei de cabeça. Franz, você sabe? Ele deve escrever Porque aí. a Daqui a gente pouco ele tem vai. ultramaratonistas que estão, é um movimento até principalmente na corrida, né? E o que você Sim. acredita assim, que despertou, né, nos maratonistas, nos corredores, de falar mais e que já não dá mais, ou simplesmente começou por um, começou por outro? Então, eu acho que tem duas questões aí. Tem muito o que se fala de, que é engraçado na nutrição, que a gente fala de muitos atletas usando e sendo vegano, tendo uma dieta à base de plantas, mas não falando para ninguém, porque eles querem usar como vantagem competitiva. Então, eles não querem que ninguém saiba que eles comem a dieta à base de plantas, porque eles Uhum. querem ter a vantagem competitiva dos outros. E da outra questão é se eu acho que virou um movimento mais aceitável, né? A gente fala da história do Scott Jurek, que o Scott Jurek é um ultramaratonista super famoso. Quando ele começou a correr vegano, ninguém acreditava nele. Tipo, ninguém entendia como ele era vegano. Ele sofreu um preconceito muito grande. Ele é um dos maiores ultramaratonistas de todos os tempos, né? Um cara, assim, sensacional. Então, você acaba agora, com o movimento sendo maior, você acaba tendo as pessoas com mais conforto de falar sobre esse assunto, né? Sem ser tão criticadas. A gente recebeu alguns aqui, alguns O nomes. Franz mandou aí. O Morgan Mitchell dos 400, Carl Lewis. Daniel Meyer, teve um autor no Rio, a Fernanda da Seleção Brasileira de Vôlei. Eu acho muito interessante porque, assim como a gente tem várias causas, né, o veganismo também está abraçando, se juntando, né, e defendendo. Aí eu queria entrar um pouco em políticas públicas, que a gente tem um movimento aí no Canadá que a gente poderia ter no Brasil, com políticas públicas para o nicho do veganismo. Porque a gente sabe que existe, a gente falou na parte dos interesses, né? E o que você pode nos dar de referência para a gente começar a refletir? Então, eu acho que tem algumas coisas que é importante dizer. Tem algumas ONGs brasileiras que eles trabalham com as escolas públicas no Brasil para trazer opções veganas para as escolas públicas, até porque é um custo-benefício maior, né? Então, eles conseguem Uhum, alimentar melhor as crianças. Eu não sei tanto desses programas, mas eu sei que eles uhum, existem. Principalmente, eu lembro que eles fizeram uma época na Bahia e tudo isso. É, uma das políticas públicas que eu acho que foi mais falado nos últimos tempos é o que a gente chama de Food Guide, né? Que é o guia da alimentação, então o guia que o governo coloca, né? E o guia do governo, pela primeira vez, colocou leite como opcional e colocou na proteína todas as opções de proteína vegetal no Food uhum, Guide. Qual que é a importância disso? Porque isso é uma coisa que é utilizada pelos médicos de forma geral, é uma coisa que é utilizada pelos nutricionistas, pelos dietitians e mesmo pelas escolas. Então, isso foi uhum. um grande movimento, porque essa indústria ainda assim patrocina muito esse tipo de programa e patrocina ainda muitas pessoas na indústria. Então, eu acho que essa foi uma diferença muito grande que daí vem, por exemplo, as escolas têm que seguir o Food Guide. E como o Food Guide foi mudado, aí eles conseguem trazer uma dieta um pouco mais saudável para as crianças. Uhum. É, a Fran falou, projeto Carnes da Terra, que vai nas escolas e secretarias de educação. Eu, eu queria que você pensasse num mundo ideal, onde a gente possa ter esse debate, e quais os pontos que a gente poderia, aonde a gente poderia ter esses debates. A gente já falou de faculdade, profissional na nutrição, né, no educadores físicos, a gente falou um pouco das academias também, mas eu entendo que também tem um ponto que são os organizadores de eventos, que eles poderiam também fazer campanhas, não campanhas de inclusão, mas porque eu acho que isso não tem mais o papel deles de falarem abertamente, porque senão também eles são fomentadores de opiniões. O que você acha? Eu sei que tem corridas em São Paulo, né, do veganos que fomentam a causa. Existe esse movimento com organizadores?
por aí? Como é que você pode falar? Aqui eu acho que não até onde eu sei, assim, eles têm um movimento de sempre ter opções, por exemplo, de gel, os gels que eles oferecem nas provas que eu faço, pelo menos são as provas de ultra, são veganos, eles têm esse cuidado para ter produtos que são veganos em cada posto. Mas eu acho que é uma coisa que pode ser fomentada, no entanto, vira uma coisa um pouco difícil quando a gente está falando de um mercado que ainda não é tão maturo para esse tipo de coisa. Então, não sei como dessa forma poderia ser fomentada, entendeu? Não sei, eu não tenho tanta conexão com esse mundo da organização de provas específico para dar uma opinião. Mas talvez o fato de você colocar um produto como o gel, que ele é muito comum no kit, você acha que já é uma forma de incluir o tema? Sim. Detalhe, os kits aqui não é que nem no Brasil que tem um kit, tá? A gente recebe o número de peito. Esse é o kit. O gel que eu tô falando é no ponto de apoio. Aqui é literalmente você recebe o número de peito, abraço. Mas o gel que eles colocam no. Eles têm essa preocupação, mas eu acho que vai numa preocupação geral, entendeu? De ter certeza que todos os atletas vão ter opção dentro dos pontos de apoio. Interessante. A Fran também falou que o The Game Changer é um documentário sobre atletas veganos de alto Sim, nível. que tá na Netflix. Está na Netflix, vou Bem assistir legal. no final de semana. É, então, a gente tem um mercado de produtos como o gel, por exemplo, ele já é uma realidade, porque até então eu também não conhecia. Então, tem produtos que eles não são. Tem produtos que são específicos que se colocam como vegano, e tem produtos que, por exemplo, tem alguns gels da Gu que são veganos, eles só não colocam. E daí você tem que ficar lendo lá o nomezinho para ver se é vegano ou não. Aqui já tem marcas que eles já colocam quais são os produtos deles que são veganos. Tem uma marca que chama Spring, que é a minha marca, não é daqui, é dos Estados Unidos, que é a minha marca favorita, que alguns têm mel, e daí eles avisam quais os que tem mel e os que não tem para avisar, tipo, quem é vegano, qual que pode comer. Então, assim, é uma realidade já no mercado de suplementação. Uma coisa que eu sei que é um pouco mais difícil no Brasil, suplementação em si, cápsula, de achar qual que é o tipo de cápsula utilizado para cada suplementação, né? Então, tipo, ter certeza que a cápsula e o produto é vegano ou não, se vê de origem animal, se vê de origem vegetal, enquanto aqui é muito mais fácil. As marcas normalmente já colocam lá quais são os produtos de origem vegetal. É, você acredita, então, que o, o brasileiro ainda não está preparado para esse debate? Acho que foi uma das coisas que eu pensei quando eu entrei em contato para a gente falar, porque a gente deveria quebrar esses tabus que a gente vem fazendo uma sequência de lives até provocativas. Ou você acha que a gente já está no nível que a gente não pode mais esperar? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Eu acho que essas são duas perguntas diferentes. Eu acho que o brasileiro não está preparado para nenhum tipo de debate saudável, Literalmente. porque porque a gente tem muita polarização e ninguém tá aberto a escutar, tá? Eu consigo hoje ter conversas aqui com pessoas que pensam completamente diferentes que eu, e em nenhum momento ninguém vai faltar com respeito comigo. E o segundo, eu acho que já passou da hora da gente falar sobre isso, de abrir a cabeça das pessoas terem acesso é, exatamente ao tipo de informação que elas podem ter, né? Uma questão de saúde pública, das pessoas poderem entender e não ser esse negócio que é dominado pela mídia ou por quem paga mais, para ter mais divulgação, né? Quando a gente fala principalmente de pessoas que não têm tanto acesso à internet, enfim. Tem uma pergunta: o vegano consegue saber quando um alimento tem algo de origem animal? Só por querer saber? Geralmente, Norm... pode tipo, falar mais que eu. se for carne, normalmente sim. Queijo, Eu tenho uma história que é engraçada. Eu achava que eu nunca ia. Eu morria de medo de pedir meu café com leite numa loja, eles trocarem o leite, eu não consegui perceber que era leite animal. E daí teve uma vez que, cara, de dar um gole, eu percebi na hora, assim, na hora. Então não posso falar por todo mundo, mas eu acho que essas coisas são mais fáceis, no entanto, se a gente fala tipo de bolo,
de coisas que são fermentadas, que é a mistura, aí já fica um pouco mais difícil de dizer se é vegano ou não, né? Tipo, colocando na boca. Normalmente, se eu não tenho certeza, eu não como. Eu falo, obrigada, tá tudo bem. Você já teve alguma situação que, pegando esse exemplo que você deu, essa história que você contou de a pessoa perguntar por quê, e você explicar e a pessoa não compreender, ou, ah, tá, legal. Já teve algumas situações quando eu morava no Brasil, principalmente essas situações de tipo churrasco, esse tipo de coisa. Porque aqui, de novo, aqui as pessoas são muito mais conscientes nesse sentido. Então, Sim. é normal que vamos supor, a gente está indo para um evento de amigos, a maioria dos meus amigos sabem que eu sou vegana. Aí só ah, não, ó, vamos trazer o que é vegano para Ingrid ou para essa outra pessoa aqui, ou alguém mais tem alguma alergia alimentar? Tipo, é uma coisa que é meio comum aqui você perguntar, né? Uhum. Mas no Brasil, por exemplo, eu ir pro churrasco e tá comendo só, tipo, farofa e, sei lá, vinagrete, não sei o que, as pessoas virem perguntar. E nunca é um assunto que eu puxo, né? Uhum. Então tem o. Eu acho que tem às vezes assim, o machão que começa a fazer piada, e daí eu entro no. Eu falo assim, eu sou quieta até me provocar, né? Que daí eu fiquei irritada. Mas aí eu entro com fatos, né? E a gente tem a pessoa que fica curiosa. Ou se é engraçado que tem uma história. Acho que define bem. Que é o seguinte, a minha mãe ela fala assim, pô, quando eu tô com você, quando eu vou visitar ela, minha mãe mora em Vancouver, tá? Quando eu vou visitar ela, ela fala assim, quando eu tô com você, eu não tenho nem coragem de passar no corredor que tem carne, porque eu lembro que são animais. E daí eu não tenho coragem de comprar. Então vira essa culpa que a pessoa parece que ela só sai desse. Porque a gente acostuma a comer, né? E daí quando você tem um vegano que é colocado no meio e não está comendo, a pessoa meio que Você sai sente, da ai, não, mas eu bolha. tô comendo. Exatamente. Daí, ao sair da bolha, ao invés de perguntar com curiosidade, ela tenta atacar, não no caso da minha mãe, mas no caso de outras pessoas, ela tenta atacar pra, tipo, meio que se defender a própria ideologia, né? Tipo, ah, não, eu não tô fazendo algo de errado. Daí a pessoa vai lá e te ataca. Então, acho que isso é uma coisa muito comum, que tem muito a dizer sobre o que a pessoa pensa muito mais do que você, né? Existe mais, aí são duas perguntas, existe mais aceitação é, pelos homens, pelas mulheres, e tem mais preconceito entre os homens ou entre as mulheres? Eu acho que tem mais aceitação pelas mulheres, pelo fato do, principalmente no Brasil, o consumo de carne está muito ligado a essa imagem do machão que faz churrasco, dessa masculinidade tóxica de que come o bife, whatever. Eu acho que tem muito problema. Então, assim, eu já ouvi muito falarem que, vegetariana é gay, né? Usam palavras muito mais depreciativas para falar da comunidade LGBT. Uhum. E o que é muito engraçado, porque foi comprovado por vários estudos que o aumento de colesterol causado pela carne vermelha pode gerar impotência sexual. Sim. Então, assim, mas tem uma questão muito machista, sexista nessa questão do consumo da carne, que ainda não foi trabalhado, mas que eu acho que tem uma vertente muito grande aí da masculinidade tóxica em si, né? Hum. Eu acho que a ideia desse bate-papo é a gente começar a desconstruir o tema e começar, pelo menos as pessoas pensarem no assunto. Acho que já é um bom caminho, não acha? Sim, com certeza, com certeza. A gente está chegando no final, infelizmente passa muito rápido, papo bom passar muito rápido. Eu queria que se você pudesse, é, numa frase, numa palavra, resumir o que, que é o veganismo para você junto na corrida. Tentar unir esses dois mundos e estilos de vida. Eu acho que, vamos lá, eu acho que a corrida para mim é liberdade. É poder ter liberdade de movimentar meu corpo da forma que eu quiser, sendo mulher, podendo correr onde eu quiser, sem ser assediada. Isso eu acho como parte importante. E com relação ao veganismo, eu nunca vou ser livre enquanto os animais não forem livres. Então, enquanto os animais também não tiverem os direitos deles e a gente não deixar que eles vivam a sua vida, a gente não pare de procriar eles para consumo humano. Liberdade e consciência, né? Exatamente. Eu queria agradecer muito papo, eu sei a diferença de horários, agradecer o seu tempo aí no meio do seu dia.
E que você continue esse movimento, no que depender do Correr pelo Mundo pode contar com nós, né, para dar mais voz ao tema. E, e se você conseguisse mostrar o cachorrinho maravilhoso, ele saiu essa Mas óbvio. dormida. Sim, vem cá, vem cá, Olha! vem cá. Dá oi, dá oi. Vem cá. Ai, desculpa, desculpa. Ela é adotada, então às vezes ela dá uma. Ela fica assustada. Pronto. A gente ainda tem um Alguém perguntou concierge. alguma coisa. Oi? Vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta, já que Oi. aproveitar. O cachorro, ele tem também uma alimentação especial? Como é que você também tenta expandir? A Fiona ela não come ração vegana porque ela já era adulta quando Uhum. eu troquei e com ela não deu certo. Existem algumas rações veganas no mercado. Eu converso muito com veterinários. Não existem estudos longitudinais que provam a efetividade dessa ração para os cães, tá? Tem cachorros que se dão super bem, tem raças que não se dão bem. Eu não sou veterinária para falar direito, mas assim, por exemplo, gato, eu sei que não é um não, até pelo que eu ouvi dos veterinários. Agora, eu não arrisco com a Fiona, até porque ela já teve muito problema de saúde por ter sido cachorro de rua, né? Então, tento tomar o maior cuidado possível. Mas se puder, mas tem no mercado, isso é importante levantar, né? Sim, tem no mercado. Eu sei que tem no Brasil e aqui tem também, mas tem uma marca só, se eu não me engano, Ah. nos dois lugares. Sim. Muito obrigado, Ingrid e Fiona, pelo papo, pela participação especial também da Fiona, que veio aí nos visitar. Veio dar um E oi. veio dar um oi. E, de novo, entendendo, se vocês quiserem usar a voz que a gente também está dando, fiquem à vontade da parte do Correr pelo Mundo. Muito obrigado. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.